Sim, This call beleza. is now being recorded. Ai, tá. É, o aviso de gravação. Sim, tá, ok. E aí, vejam só, foi tranquilo, ótimo. Para quem quiser ler ele no original, para quem, né, gostaria de entrar em contato, eu vou deixar esse site aqui, que é um site russo, que eles colocaram, tem uma sistematização da obra dele completa, tanto os escritos fictícios e os não fictícios, em inglês e em russo. Então, assim, é um jeito bem bacana, ainda mais agora que ele está entrando em domínio público, então isso vai aparecer com bastante acesso. Para visualizar a minha tela, é normal, Moisés. Eu estou com dois logins, um que vocês estão me vendo e tem um outro que é só um íconezinho. E é só você clicar nesse ícone, que é uma foto minha, e aí deve aparecer a tela. Vê se funciona. A Autofágica vai lançar um 84, a Antofágica vai lançar, exato. A LPM também. Então, agora, gente, que ele entrou em domínio público, vai ser fantástico. Teremos várias edições aí maravilhosas, com novas traduções, vai ser incrível. Então, o que a gente vai analisar hoje? A gente vai comentar alguns aspectos do porquê escrevo e o dentro da baleia. E aí a gente vai discutir esses três conceitos aqui de lowbrow, middlebrow e highbrow, que tem a ver com diferentes classes sociais na cultura, que é uma coisa bem específica do contexto inglês. A gente vai ler alguns trechos do Caminho para Wigan Pier e Lutando na Espanha. Então, para vocês terem um contato direto, mesmo que seja com a tradução, né, com a escrita dele de prosa. Muito bem lembrado, o Renato está comentando, a última da Companhia das Letras está maravilhosa, que foi essa última coleção que eles fizeram de uma edição especial, né? Realmente está fantástico. Então, teremos aí vários formatos bacanas. E aí, alguns conceitos que a gente vai ver pensando, né, na parte teórica, a questão da escrita política como arte e principalmente as ligações entre cultura e classe social. Então, como que esses grandes temas vão aparecer na escrita dele não ficcional, né? E aí, vejam só, como vocês tiveram acesso à leitura desses ensaios, eu gostaria de usar uma ferramenta interativa, não sei se todo mundo conhece, que é o Mentimeter. Como que funciona? Eu vou deixar um link aqui para vocês no chat, que ele vai abrir uma caixinha de texto, que aí eu gostaria que vocês escrevessem, né? Vai abrir essa caixinha de texto aqui para vocês. Que eu gostaria que vocês escrevessem uma impressão de leitura que vocês tiveram desses dois ensaios do Porquê Escrevo e do Dentro da Baleia. E aí, o texto que vocês forem escrever, ele vai aparecer aqui de uma maneira interativa, várias notinhas, que é um jeito de ouvir várias vozes ao mesmo tempo nesse formato. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês acessarem esse link que está no chat e para vocês colocarem as impressões de leitura que vocês tiveram com relação a esses dois ensaios, o Dentro da Baleia e o Porquê Escrevo. Para o pessoal que está chegando agora, é só acessar esse link que está aqui no chat e escrever as suas impressões de leitura sobre o Dentro da Baleia e o Porquê Escrevo. Deixa eu atualizar aqui, ver se já apareceu alguma coisa. Muito bem. Daqui a pouquinho aparece. Fique à vontade aí para escrever um textinho sobre as impressões de leitura de vocês. Amei a escrita. Olha só que interessante. Muito bom. Amei a escrita. O que mais? O que mais vocês
O que chamou a atenção? O Porquê Escrevo me aproximou do autor, pelo fato de eu mesma, como escritora, me identificar com a sua visão em relação com a escrita. Olha que interessante! Olha que bacana! Que impressão de leitura interessante, né? De um autor conversando com outro, né? De se identificar desse processo, né? Ai, gente, desculpa esse barulhinho. Eu prometo que semana que vem eu tento não colocar esse barulhinho. Interessante a análise política sobre o trópico de câncer do Miller. Ah, o Dentro da Baleia. Ótimo. Porque escrevo parece ser mais do que uma confissão. É uma organização do próprio autor num processo de autoconhecimento e reafirmação da escrita como ferramenta de atuação política na sociedade. Olha só que interessante, né? A ideia de que esse ensaio ele está, né, abrindo o jogo e contando, né, o processo de autoconhecimento. Muito bacana. Parece que ele não quer escrever parece que ele não quer escrever sobre política, mas não consegue. Exatamente. Ele tenta de todas as maneiras escapar, ai, não vou escrever, não vou escrever. Aí tem Segunda Guerra, aí tem a ascensão do fascismo, aí acontece aquela coisa toda e ele fala, bom, então, né, não dá para escapar. Excelente impressão. Gostei bastante. Olá, Eric, tudo bom? O pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo uma atividade interativa de colocar nesse link aqui as impressões de leitura de vocês sobre os dois ensaios que a gente estava lendo. Sim, eu gravei a última aula, mas só aparece o meu rosto e o slide, porque essa aula vai ficar disponível depois no YouTube da Fefeleche. Então, é por conta disso que eu estou gravando as aulas. Muita gente requisitou, né, para participar do curso, as vagas esgotaram super rápido, né? Então, eu tô deixando gravado. Mas fiquem tranquilos que o rosto de ninguém apareceu, só apareceu o meu. E depois a gente vai editar isso, né? Enfim, esses momentos mais assim de interação não vão aparecer. O produto final vai ser mais a parte explanatória, né? Enfim. Vamos ver o que mais que comentaram. O Porquê Escrevo me gerou identificação, porque ele fala do início dele e de como se cobra a escrever livros. Além disso, como parece que quase uma briga pessoal entre ele e escrever sobre política. Exatamente, né? Esse conflito interno que ele tem. Olha só que interessante. Que mais? Mais alguém gostaria de colocar a sua impressão de leitura sobre os ensaios? Vou deixar mais um tempinho aí, porque o Mentimeter ele demora um pouquinho a aparecer. Mas é isso, vocês pegaram o fio da meada completamente, que é esse conflito, né? De querer escrever uma coisa elaborada, estética, mas o propósito político está sempre amarrando ele, trazendo ele para o chão para falar das questões do contexto histórico, né? Vamos ver se tem mais alguém. É inusitado ele não querer escrever sobre política, mas todo ato é político. Todas as nossas escolhas são. Acaba que não há como fugir disso. Exatamente. Todas as nossas escolhas são políticas. Me lembrou da discussão atual que é impossível ser apolítico ou neutro. A fala do Orwell é toda pautada nas suas angústias, não a respeito apenas de si mesmo, mas da forma que a sociedade tem tomado na história. Exatamente, a ideia de que não existe neutralidade, né? Quem se diz neutro já escolheu um lado do debate, só não deixou isso, né, explícito. Não conhecia ambos os textos, mas me reconheço no porquê escrevo. Quando escrevo, escrevo porque preciso. Mesmo com a ideia de que na escrita estamos dialogando com alguém, seja quem for que surge em mente, há apenas a necessidade de se comunicar. Exato, né? O veio comunicativo, né, da escrita. Dentro da Baleia é um livro muito interessante para quem estuda jornalismo, porque Orwell discute a arte da resenha e cria categorias do que são livros bons ou ruins, além de contar sobre o início de carreira do autor. Exato. Essa compilação que, eu acho que é da Globo, né? Essa edição da Globo ou da Record, que são vários escritos não ficcionais pensando justamente nesse viés assim mais jornalístico. É bem interessante esse recorte que eles fizeram. Apareceu aqui mais um comentário, vamos ver. Vontade de dar o Dentro da Baleia para qualquer um que tenta puxar o autor para o seu partido. Ele critica todos. Exato, ele não vai poupar ninguém. Todo mundo vai ser criticado. É maravilhoso. Muito bom.
Muito bem, pessoas. Então, vejam só, né? Quantas impressões de leitura interessantes a gente teve. E a questão principal, né? Do posicionamento político. Porque escrevo me remete àquela discussão do Walter Benjamin sobre aliar qualidade estética e posicionamento político. A gente vai falar muito do Walter Benjamin hoje e do autor como produtor, né? Que é esse ensaio famosíssimo do Benjamin, que ele vai falar de aliar essas duas questões. Muito bom, muito obrigada pelas contribuições. É um jeito, né, diferente da gente ouvir várias pessoas ao mesmo tempo, e espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante ver a contribuição de vocês, as impressões de leitura. Perfeito. E aí, então, a gente vai começar pelo porquê escrevo, né? Eu vou apresentar ele aqui em alguns, né, a divisão de 4 momentos do porquê escrevo, e a gente vai ler um trechinho e vamos pensar juntos, né, sobre algumas etapas que ele está apresentando aí. Então, esse é um ensaio de 1946, que ele está dividido em algumas etapas que ele vai justamente explicar por que ele escreve. E aí ele vai enumerar 4 motivos, né, do porquê ele escreve. O primeiro motivo é o puro egoísmo, então a ideia, né, de querer escrever uma coisa para ter um renome, para ser um autor, né, aquela ideia do autor com A maiúsculo. E aí, vejam só, ele começa, né, falando da motivação dele, ele meio que faz um advogado do diabo, ele vai se vendo por todos os prismas. Ele fala disso, né, dessa questão do puro egoísmo, e aí ele já faz uma crítica. Escritores compartilham essa característica com cientistas, né, de produzir coisas por egoísmo, por vaidade, né? Cientistas, artistas, políticos, advogados, soldados, homens de negócio bem-sucedidos. Em suma, toda a camada superior da humanidade. Ou seja, aqui ele já fala que tem a ver com o trabalhador cerebral. Então, na aula passada, né, a gente comentou dos tipos diferentes de trabalhador, o trabalhador cerebral, intelectual e o trabalhador braçal. Então, olha aí como ele elenca toda uma categoria de trabalhadores que trabalham com ideias, que a força de trabalho, da capacidade de trabalhar, vai ser a produção de alguma ideia. E como que isso está muito ligado com a vaidade, com o egoísmo, né? O segundo motivo pelo qual ele escreve, entusiasmo estético. Então, uma preocupação com a forma, né, com a linguagem formal, com a sonoridade, com o tipo de palavra que vai ser utilizada e em construir uma sentença, né, uma frase, uma passagem que seja bela, né? E aí eu vou trazer algumas problematizações para a gente pensar com relação a isso. Como, por exemplo, esse belo, ele é belo para quem? Quem está considerando essa norma do que é belo, né? Se a gente for lembrar daquela frase do Marx que a gente tinha visto na aula passada, né, da ideologia alemã, quem detém os meios, né, materiais vai deter as forças espirituais. Então, o que a gente vai considerar como belo, né, B maiúsculo, arte erudita, né, que é uma coisa que vai ficar muito mais assim elitizada e, né, restrita para poucas pessoas, isso tem a ver com um tipo de norma, né? Que tipo de sonoridade é essa? Que tipo de vocabulário é esse? Esse belo, ele é feito de quem para quem, né? Então, o entusiasmo estético, ele já vai apresentando para a gente aqui algumas preocupações que a gente vai ver ao longo dessa aula entre classe social e cultura. E aí o Orwell vai comentar o terceiro motivo do porquê ele escreve, impulso histórico, que é isso que vocês comentaram bastante, né? Do desejo de ver as coisas como elas são e um impulso muito forte de falar do que está acontecendo naquele momento histórico em que esse narrador está inserido, né? Então, um impulso muito grande, eu quero ser, né, um autor reconhecido, eu quero construir frases belíssimas, e ficar na arte pela arte, mas aí o contexto histórico puxa ele para o chão e fala, então, você pode fazer tudo isso, mas a gente precisa aliar com um propósito, né, de falar das coisas que estão acontecendo na história, aquela quarta linha do tempo que a gente estava vendo na aula passada, né? Então, isso é uma coisa muito forte dentro do Orwell, aquele desejo de retratar o homem comum, de mostrar como que é a sociedade da maneira como ela é, o banal, o simples, o real, né, o impulso realista e naturalista.
E aí o quarto motivo pelo qual ele escreve vai ser o propósito político. Então, aqui é a grande virada, é a grande contribuição que esse ensaio vai apresentar na história da literatura, que é a questão da escrita política como arte. Então, ele vai aliar todas essas coisas, o egoísmo de ser um autor reconhecido, de ser um trabalhador cerebral reconhecido, com o entusiasmo estético, com o impulso histórico, né? Que ele vai mostrar como as coisas são feitas, de acordo com quem, quais são as regras de poder, né? Quem são as figuras aí que estão operando nesse contexto histórico, e ele vai aliar tudo isso e transformar em um formato artístico. Então, a escrita política, ou seja, a escrita engajada, a escrita voltada para a crítica social, ela vai ser formada, ela vai ser pautada pensando no entusiasmo estético também. Então, uma coisa não tá separada da outra, muito pelo contrário, ele vai aliar essas duas questões. E aí, isso pede com que esse narrador, com que essa voz narrativa escolha um lado, né? Porque é uma escrita política, então isso requer escolher um posicionamento político. E aí aquilo que vocês estavam comentando, né? Quem se diz neutro, quem se diz, né, nem de direita, nem de esquerda, para frente, humanos. Então, isso aí já é um posicionamento político, é só uma questão de não ser honesto com relação a esse posicionamento. Então, todos os discursos, eles são políticos, é só uma questão de, né, ser honesto o suficiente para admitir que lado do discurso você está, né? Então, a grande virada aqui, isso é muito importante para a gente que está começando a entender a obra desse autor, porque muitos escritores da fortuna crítica, por exemplo, mais conservadora, não vão considerar isso aqui do propósito político e vão pensar como que o Orwell está falando sobre todas essas questões, mas aí distorcendo, ele vai ser anticomunista, ele vai ser liberal, e é um tipo de leitura que não está considerando que é um narrador que se posiciona e é um narrador que faz da escrita política uma obra de arte. Né? Então, esse texto ele é curtíssimo, mas ele assim, ele é de mudar a perspectiva como a gente olha algumas obras literárias e até mesmo a própria obra do Orwell, né? E aí, então, vamos ver um trechinho muito importante. E esse trecho, toda vez que eu vejo alguma pessoa falando de que ele era, né, o Orwell era liberal, ele era anticomunista, a Revolução dos Bichos era para condenar que o comunismo não ia dar certo, eu tenho vontade de pegar esse trecho e falar, então, mas vamos ver o que ele está falando de verdade, né? Provavelmente as pessoas que afirmam isso não tiveram acesso a esse texto. Então, ele fala o seguinte, né? Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrata, da forma que eu o entendo. Parece-me absurdo, num período como o nosso, pensar que se pode evitar escrever sobre esses assuntos. Todo mundo escreve sobre eles de uma forma ou outra. É apenas uma questão de que lado tomar e de que abordagem adotar. Quanto mais ciente se está de uma tendência política, mais oportunidade se tem de atuar politicamente, sem sacrificar a estética e a integridade intelectual. Então, vejam que interessante. Ele vai colocar uma data específica dentro da obra dele, né? Então, a partir de 1936, que é a fase, né, naturalista da escrita dele, né, do A Flor da Inglaterra em diante, ele está preocupado em escrever contra o totalitarismo. Então, aqui vão ter alguns pormenores de contexto histórico que a gente precisa prestar atenção, que são as denúncias e as críticas sociais que esse narrador vai fazer, né? Sempre contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrata. E a ideia de que, né, para fazer isso, é preciso tomar um lado e que é preciso estar ciente desse lado que você está tomando. Então, um movimento de consciência, né, de você se conscientizar da classe que você pertence, de você tomar consciência de como que funcionam os poderes e as forças dentro da sociedade, que é a partir disso, quanto mais você está ciente, mais é possível atuar politicamente sem abrir mão, né, da estética, sem abrir mão de uma construção narrativa lírica, por exemplo.
O Tiago perguntou o seguinte: então pode-se dizer que a Revolução dos Bichos ele está fazendo uma crítica ao totalitarismo socialista? Então, Tiago, aí aqui, veja só. No Revolução dos Bichos, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas ele está fazendo uma crítica ao totalitarismo. E aí é uma questão da gente ver os conceitos. O que é o totalitarismo? O que é socialismo? Então, a gente tem uma influência e o contexto histórico em que ele está inserido nessa época, existe uma influência muito grande do Stalin, né, que vai ser a vertente que vai pegar as questões, né, da Revolução Russa, do Lenin e do Trotsky, vai transformar isso numa ditadura totalitária, deturpando algumas questões do que foi a Revolução russa para um sistema totalitário. Então, muitos críticos do marxismo e do materialismo histórico vão defender que o totalitarismo é uma deturpação de algumas questões trazidas pelo Marx e pelo Engels no século XIX e no comecinho da Revolução Russa. E aí, vejam só como que entender o contexto político é muito importante. Nessa época, até 1956, que foi quando aconteceu a desestalinização, os partidos comunistas, o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista da Grã-Bretanha, o Partido Comunista Espanhol, português, eles estavam muito contaminados pelas ideias totalitárias do Stalin. Por isso que às vezes a gente confunde o comunismo distorcido, né, que na verdade é mais a visão totalitária do Stalin do que o comunismo em si, ou a visão do Partido Comunista e do Partido Socialista, né, do Labour Party, que a gente vai ver também algumas questões dos partidos ingleses. E aí é por isso que o Orwell, quando ele faz essas críticas, quando ele critica a esquerda, ele está criticando essa vertente do comunismo que foi para o lado stalinista. Uma confusão entre stalinismo e comunismo. Exatamente, Paulo, exatamente. Que aí quando se mistura né, questões que a gente está debatendo até hoje, em pleno século XXI, pessoas afirmando que o nazismo era de esquerda, que o stalinismo era uma vertente do comunismo. Então, assim, não é bem dessa maneira, né? Então, essa confusão que vai aparecer entre esses conceitos. E aí ele se posiciona, então, eu sou contra o totalitarismo, né, que é essa leitura stalinista, totalitária, e eu sou a favor do socialismo democrata. Então, quando a gente entende isso, quando a gente percebe o que isso significa, dá para entender quem que ele está criticando. Quando ele critica o Partido Comunista, ele está criticando a ala stalinista do Partido Comunista. Ele não está criticando o socialismo democrata e a parte progressista e emancipadora. Ficou claro isso que eu falei depois do comentário do Tiago? Sim? A gente vai ver mais sobre isso na aula sobre a Revolução dos Bichos, porque vai ser na Revolução dos Bichos que ele vai fazer essa virada da chave da escrita política como arte e satírica, que aí é que os discursos vão se confundir e a ala conservadora vai apropriar desse texto para falar, lá, tá vendo? Tá criticando o comunista. E não é bem assim, ele tá criticando o stalinismo, né? Então, o Porquê Escrevo é um texto, assim, fundamental para a gente entender o Orwell, e é um texto que ele tem muito a ver com esse texto aqui do Chomsky, né, o linguista e analista político, né, o Noam Chomsky, que ele tem um texto que é esse aqui, a responsabilidade do intelectual. Eu vou deixar aqui para vocês no chat, e isso está também lá no Classroom, mas para quem quiser ler o texto na íntegra em inglês, é um texto, assim, fantástico, em que ele vai comentar, né, questões do contexto norte-americano e etc., mas ele vai falar o seguinte, que os intelectuais, ou seja, os trabalhadores cerebrais que produzem ideias, eles vão ter uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É uma camada da população que teve acesso a vários direitos que muitas outras pessoas da sociedade não tiveram acesso. A uma educação de qualidade, a uma vida, né, em que não é preciso, por exemplo, trabalhar desde muito cedo, né? Então, é uma vida de confortos, é uma vida de privilégio. E esse privilégio, ele traz para o intelectual uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De fazer uma análise
da ideologia de maneira a denunciar falácias, denunciar mentiras, né, ser claro e objetivo. Então tem muito a ver com o propósito, né, da arte, da escrita política como arte que o Orwell apresenta. Então esse intelectual, ele tem uma responsabilidade de analisar a história sob uma perspectiva de contextualização. Então, é uma responsabilidade de expor os fatos de uma maneira clara que as pessoas entendam. E, né, eu estou falando aqui todas essas sugestões que o Chomsky faz, que tem a ver com o que o Orwell fala, e se a gente for pensar em intelectuais que a gente conhece, quem são os intelectuais que realmente se propõem a serem responsáveis com o privilégio que têm? Né, do acesso cultural que tiveram. São pouquíssimos os intelectuais que fazem uso dessa responsabilidade. Porque se eu não sou responsável com o privilégio que eu tenho, ele continua sendo meu. Ele continua sendo um poder exclusivo meu, que eu não preciso compartilhar com as outras pessoas, que quanto mais eu detenho para mim mesmo, mais eu vou me distinguir das outras pessoas socialmente. Então, a gente vai ver a questão da distinção do Bourdieu, por exemplo, a questão do capital cultural. Então, quanto mais, né, e o grande tema aqui da aula de hoje é pensar classe social e cultura, quanto mais eu estou elevado socialmente, mais eu vou transitar por uma determinada esfera de cultura, e se eu não atuo de uma maneira responsável com todo esse privilégio que eu tive ao longo da minha vida, pela classe social que eu pertenço, eu não estou sendo honesto, eu não estou sendo responsável por esse lugar social que eu ocupo. Né? Então, são pouquíssimos os autores que vão ter esse propósito que o Orwell vai ter da escrita política em forma de arte. Principalmente se a gente for considerar e problematizar o cânone. Né? O cânone vai escrever, né, obras com uma linguagem totalmente experimental e não acessível para pouquíssimas pessoas, né? A gente lembrando das problematizações aqui, né? Esse belo, ele vai ser para quem? Né? Quem vai ter acesso a isso? Quem está produzindo isso? Deixa eu ver o que a Dani está falando. O Orwell vai se inspirar nessa obra do Chomsky ou o Chomsky vai se assemelhar à obra do Orwell? Por uma questão de cronologia, né, o Orwell veio antes. E o Chomsky ele é um leitor muito ávido do Orwell e ele vai elogiar muito, ele gosta muito da Revolução dos Bichos. Ele vai comentar muito sobre a importância da linguagem clara e objetiva do Orwell. Então, eu até deixei para vocês no Classroom um vídeo que o Chomsky comenta sobre a importância e a influência do Orwell, né? Então, o Orwell, ele morre em 50 e o Chomsky, ele nasceu no finalzinho dos anos 20 e está vivo até hoje, né? Então, o Chomsky, ele vai se inspirar bastante no Orwell para comentar essas questões. E aí, um exemplo, né, de um intelectual que faz uso, né, dessa escrita política, né, com responsabilidade e consciente, vai ser o próprio Chomsky, né? Ele vai ser um intelectual que ele dialoga, observem as entrevistas que ele dá pouquíssima entrevista para grandes meios, né, para grandes mídias, ele sempre favorece pequenas mídias independentes, de esquerda, né, e com um discurso, assim, totalmente acessível, né, para quem está começando a estudar em inglês, a fala dele é, assim, redondíssima, ele não usa grandes termos inacessíveis, toda vez que ele pode ser pontual e claro, ele vai ser, porque ele está sendo responsável com o privilégio de intelectual que ele teve, né? Então, é muito interessante isso. Tanto que a capa, né, desse livro, desse ensaio, é a responsabilidade dos intelectuais falar a verdade e expor mentiras. E quantos intelectuais se dispõem a fazer isso? Pouquíssimos, né? Enfim. E aí a gente entra no Dentro da Baleia. Então, o Dentro da Baleia, ele é uma resenha, né, uma crítica sobre esse romance, Trópico de Câncer, do Henry Miller, que é um escritor americano. E o Henry Miller, ele vai viver por bastante tempo, né? Ele nasce no final do 19 e ele vai morrer só em 1980. Então, ele pegou os grandes fatos aí do século XX, só que ele vai ser um autor do surrealismo americano. Então, ele vai estar dentro das vanguardas modernistas. Então, a gente já consegue perceber que lado do debate que ele se situa, né? E esse ensaio, ele está dividido em três partes, né? O Dentro da Baleia, de 1940. Ele vai começar falando da Paris dos anos 20, né? Que é o pano de fundo dessa história
do Trópico de Câncer e vai comentar sobre como alguns autores vão aparecer para falar sobre esse contexto. Então, ele vai falar muito do James Joyce, né, o Orwell aqui, né, comentando o Henry Miller. Ele vai comentar do impulso estético do James Joyce, né, a proposta literária que ele tem. Vai comentar do Walt Whitman como um escritor que ele vai ter como objeto o homem comum, né? Então, como que nesse momento, né, dos anos 20, né, logo depois da Primeira Guerra, como que os movimentos literários estão falando sobre essa situação, né, sobre o comecinho da crise do capitalismo, né, que a gente tinha comentado na semana passada. Então, alguns autores não vão abordar o homem comum, alguns autores vão abordar o homem comum, né? Então, é uma questão de escolha e é uma questão de posicionamento político, né? Como que essas formulações estéticas estão sendo organizadas. E aí, na parte 2, ele vai fazer um grande comentário sobre esse contexto literário, né? Dos escritores dos anos 20 que iam para Paris, né? Aquele movimento gigantesco que houve em Paris de escritores, né? Se a gente for pensar naquele filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris, aqueles cafés fervilhando, né? Os artistas todos interagindo, mas alguns tipos de artista, né? Algumas vertentes, algumas vanguardas, não eram todos, né? Então a gente vai historicizando e vai problematizando isso o tempo todo. E dentro desse contexto literário, o que ele vai fazer? O Orwell, né? Ele vai criticar a visão do comunismo como um dogma. Então a ideia de que, e aí as críticas que ele vai fazer, ele não vai poupar ninguém, né? Ele vai criticar os modernistas, ele vai criticar o pessoal do Partido Comunista, justamente por conta disso que a gente já estava comentando há algum tempinho. A influência stalinista dentro do Partido Comunista inglês vai fazer com que o comunismo seja visto como um dogma, né? Então, é essa ala do comunismo que ele vai criticar. Ele não vai criticar a questão do Partido Comunista ou dos escritores comunistas como um todo, mas os escritores comunistas que eram stalinistas, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que ele vai ter um olhar muito preciso de uma crítica social muito específica. E se a gente não tem isso em mente, o discurso de anticomunismo, no geral, fica muito fácil de ser divulgado, que é o que geralmente a crítica literária conservadora acaba fazendo. E aí, na terceira parte do ensaio, ele vai apresentar, então, essa metáfora, né, do dentro da baleia, nada mais é do que o Jonas dentro da baleia, né, aquela figura bíblica, que é o Jonas dentro da baleia, essa baleia como um lugar que protege ele, que ele está protegido, que ele está alheio, né, que ele está separado dos conflitos externos, aquele mar tortuoso, né, aquele mar todo, né, grandes ondas, aquela imagem de um mar violento que tem a ver com o contexto histórico. Então, como que alguns autores ficam protegidos, ficam alheios a falar do contexto histórico dentro do calorzinho, do conforto da baleia, observando tudo que está acontecendo lá fora, mas não falando sobre isso, né? Então, ele vai colocar o Henry Miller como esse Jonas dentro da baleia que está observando, está dentro dessa Paris em que as coisas estão super complicadas, mas ele não se posiciona, né? E o não se posicionar é uma tomada é uma tomada política, né? É se posicionar, só não deixando isso claro. Então, essa metáfora do Jonas dentro da baleia dá para encaixar, né, vários intelectuais que não estão sendo responsáveis com o seu privilégio, que não estão levando em conta o impulso histórico da mesma maneira que o Orwell leva em conta, né? Estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Baixou o som do áudio. Ai, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Eita, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Voltou já. Já tá tudo certo. Estão me ouvindo melhor agora? Agora voltou. Ai, gente, o EAD é isso, né? Meu Deus. Beleza. Obrigada por me avisarem. Quer que eu volte alguma coisa? Tá tranquilo? Tá ouvindo muito bem. Tinha baixado um pouco. Tá, beleza. Muito bem. Deu uma murchada. É 2020, né, gente? É isso. Muito bem. Então, é bem interessante a maneira como ele organiza o comentário para quem quiser conhecer
O contexto literário dessa época é um ensaio riquíssimo, porque ele vai mencionar diversos autores super, assim, desconhecidos, né, para o leitor do século XXI, vários escritores que estavam na fama só naquela época e que depois do tempo não ficaram mais, assim, tão famosos. Então, para quem se interessa por esse momento histórico, é um baita de um ensaio, né, para se pesquisar e para se investigar essa questão. E aí vamos ler um trechinho, então, né, do Dentro da Baleia. Em alguns bairros da cidade, os chamados artistas devem, na verdade, ter superado a população produtiva. De fato, calcula-se que em fins da década de 1920, havia por volta de 30 mil pintores em Paris, na maioria impostores. Eu adoro porque ele já começa criticando todo mundo. Era a época dos azarões e dos gênios negligenciados. A frase na boca de todo mundo era "quand je serai lancé", quando eu for descoberto. Como se verificou, ninguém foi lancé. A depressão baixou como outra era glacial. A turba cosmopolita de artistas desapareceu. E os grandes cafés de Montparnasse, que apenas 10 anos antes ficavam empinhados de hordas de pretensiosos estridentes até a madrugada, transformaram-se em sepulcros sombrios nos quais não existem nem fantasmas. Então ele está falando dessa transição, né, de como que era a década dos anos 20, né, aquela Paris que fervilhava de artistas, na maioria impostores. Então, né, ele já vai aí cutucando todo mundo, o deboche, exato. E aí, né, que todo mundo com falsas promessas, serei lançado, serei descoberto, quando eu for descoberto, mas aí no fim, ninguém foi lancé. Por quê? Porque aí a Grande Depressão de 29 aconteceu e aí todo mundo ficou desempregado, a crise econômica assolou Paris, que antes fervilhava, agora virou um grande sepulcro sombrio, que não tinha nem fantasma. Então, os autores, né, desapareceram, aquele movimento, né, de vários artistas americanos que vão para Paris nos anos 20, nos anos 30, tá tudo, né, completamente esvaziado, porque a crise pegou todo mundo. E aí ele continua, né, na página seguinte. Claro que um romancista não é obrigado a escrever necessariamente sobre a história contemporânea, mas um romancista que simplesmente ignora os principais acontecimentos públicos do momento costuma ser um inconsequente ou um rematado imbecil. Olha aí a questão do posicionamento, né? Tudo bem, você não é obrigado a escrever sobre o seu momento histórico. Agora, ignorar tudo que está acontecendo à sua volta é um inconsequente. Nossos olhos são dirigidos para Roma, para Bizâncio, para Montparnasse, para o México, para os etruscos, para o subconsciente, para o plexo solar, para tudo, menos para os lugares onde as coisas de fato ocorrem. Então, para onde que as histórias do cânone modernista estavam escrevendo? Onde que os enredos vão acontecer? Para todos os lugares, menos para onde as coisas de fato ocorrem. Porque sempre o sentimento de decadência, os crânios e os cactos, o anseio pela perda da fé e das civilizações impossíveis. Estão me ouvindo, pessoal? Ai, meu Deus, oscilando. Pera. O áudio está oscilando. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Estão me ouvindo melhor agora? Mudou alguma coisa? Sim, sim. Tá, beleza. Vou continuar então. Porque sempre o sentimento de decadência, os crânios e os cactos, o anseio pela perda da fé e das civilizações impossíveis. Não seria, afinal, porque essas pessoas escrevem numa época excepcionalmente confortável? Só em tempos assim, o desespero cósmico pode medrar. As pessoas de barriga vazia jamais perdem a esperança no universo. Aliás, nem sequer pensam no universo. Todo o período de 1910 a 1930 foi próspero. E mesmo os anos da guerra foram fisicamente toleráveis, para quem não fosse combatente de um dos países aliados. Todo mundo de posse de 500 libras seguras por ano se transformou em intelectual e começou a se exercitar em tédium vitae, o tédio permanente. Então vejam que interessante como que ele vai comentar, né? O que o cânone está produzindo e por que esse cânone está falando sobre esses assuntos. Porque são pessoas, são trabalhadores intelectuais que estão numa situação extremamente confortável.
e conforto aqui de recurso material. E aí ele vai colocar, né, em contraponto, as pessoas de barriga vazia não perdem a esperança no universo, não perdem a esperança e não conseguem nem pensar no universo porque as condições materiais não permitem, né? Então, vejam só como que ele vai historicizar muito bem a produção literária da época em que ele está. Né? Então, ele vai olhar em volta e perceber como que os outros grupos de artistas estão comentando, ou muitas vezes não comentando sobre o que está acontecendo. Né? Estão sendo inconsequentes em ignorar o que está acontecendo à volta para fugir para, né, outros ambientes e outros tipos de enredo. Né? E é uma ferramenta estética, é uma escolha formal e é uma escolha política, né? Não falar do que está acontecendo, falando talvez de uma outra maneira, né? Numa fuga do subconsciente, numa fuga onírica, numa fuga para outros lugares, né? Então, o Dentro da Baleia é um texto fantástico porque ele não perdoa ninguém. É maravilhoso. E aí, vejam só, eu trouxe duas imagens para a gente ter isso ilustrado, né? A Geração Perdida, que são aquele grupo de escritores, né? A Lost Generation, que sai dos Estados Unidos e vai para Paris. Então, né, os anos 20, os cafés parisienses fervilhando. E aí chega a depressão, em 1929, que vai assolar, né, o entre guerras. E o que a gente tem nos Estados Unidos? As filas dos desempregados, a procura de comida, né, nas filas de... eu achei interessante, né, esse cartaz, Free Soup, Coffee and Donuts for the Unemployed. Então, aí a gente vai ter o desemprego assolando a grande parte dos trabalhadores braçais e intelectuais. E aí é nesses momentos de crise, né, quando o capital entra em crise, que é esse momento que a gente viu, né, do entre guerras, é que se percebe, bom, talvez eu não era tão aristocrata e tão elite quando eu pensava. Então, as camadas, né, a divisão em camadas da sociedade, aquela ilusão de um pertencimento à parte mais alta da sociedade, ela se quebra no momento de crise, porque aí se percebe a materialidade das coisas, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso vender a minha mão de obra, escrevendo, pintando, fotografando, né? Enfim, produzindo alguma coisa. E quando essa oportunidade desaparece, a sociedade quebra, aí a gente tem muitas pessoas que são colocadas numa situação de desemprego, né? Então, começa a se perceber de uma maneira muito dura e muito cruel o pertencimento à classe trabalhadora de fato. A elite, com E maiúsculo, burguesa, são pouquíssimos, né? Então, essa ilusão com a crise do capital, ela fica muito evidente. Né? E aí é interessante como que o Dentro da Baleia vai ilustrar esse momento precisamente. E aí, vejam só, isso aqui foi uma coisa que eu descobri fazendo a minha pesquisa de doutorado, é uma coisa que a gente vê, praticamente não se vê isso na faculdade, mas dentro da tradição inglesa vão existir alguns tipos de escritores e alguns tipos de literatura como resposta a essa crise de 29. E a crise de 29, né, que nos Estados Unidos vai ser chamada como a Great Depression ou a Grande Depressão, na Inglaterra, né, no Reino Unido, ela vai ser chamada como Great Slump. Né? Então, a grande crise que vai reverberar, né, do outro lado do Atlântico. E aí a gente tem três respostas intelectuais e literárias a essa crise, né, para tentar fazer sentido do que estava acontecendo. Né? O pessimismo cultural, que vai ser uma hostilidade à noção de progresso, que vai estar materializada numa revista que chamava Scrutiny, que vai ser coordenada pelo F.R. Leavis, que vai ser o grande representante dos intelectuais de Oxford e de Cambridge. Então, são intelectuais que vão ter uma visão muito pessimista com relação ao progresso e e a questão da sociedade industrializada carregada de pessimismo e uma visão muito negativa da sociedade. E aí a ideia de que dentro desses círculos, dentro dessas esferas, dessas duas grandes universidades de muito prestígio, né, bem dos aristocratas,
os intelectuais tradicionais vão se especializar. Então, quanto mais especializados eles vão ficando, né, você pegando o pormenor do pormenor, indo bem para o particular e perdendo de vista o geral. Então, é como se eles se aprofundassem muito naquela primeira linha do tempo das obras, né? Vou falar da minha obra em si, o texto pelo texto, e eu não vou considerar o contexto histórico. E aí isso vai gerar um pessimismo cultural como uma tentativa de responder, de fazer sentido dessa crise econômica. A gente vai ter um outro grupo de escritores que vai pensar no impulso documental. E aí a gente vai ter escritores que vão estar comprometidos socialmente com as questões, vão ser os intelectuais marxistas e vão ser escritores que vão escrever o romance middlebrow, que a gente já vai ver o que significa esses três termos, mas vai ser um tipo de literatura que vai atingir a classe média e a classe média baixa. Então, uma literatura para a população média da sociedade. E a gente vai ter a defesa dos padrões de vida, a defesa dos padrões hegemônicos, né? Então, a defesa dos valores de quem detém os bens de produção e, por consequência, a maneira de se pensar, né? As forças espirituais de sua época. Que, no caso aqui da Inglaterra, vai estar representada na BBC e num comitê de censura, ou seja, um comitê que vai censurar tudo que escapasse desse padrão, vai haver aí uma censura. E aí, puxando o link para essa ideia do middlebrow, eu não sei se vocês já ouviram falar nesses três termos, mas a gente vai ter alguns escritores, e principalmente alguns tipos de literatura, que vão se classificar como lowbrow, que vai ser a literatura proletária, middlebrow, que é esse impulso documental, que vai atingir a camada mediana da sociedade, e o highbrow, que vai ser a aristocracia literária, principalmente, né, esses escritores das grandes universidades. E aí a gente entra num debate que ele é muito esquisito, porque esse termo, brow em inglês, significa sobrancelha. Isso tem a ver com uma pseudociência, tipo um desdobramento da frenologia. Então, a frenologia era a medida dos crânios, né, que tem a ver com teorias de eugenia, né, de racismo e etc., de tentar justificar na anatomia dos crânios e na anatomia do rosto, dependendo de como que o rosto estava constituído anatomicamente, a pessoa vai pertencer a uma classe diferente. Então, lowbrow é a sobrancelha baixa. É uma sobrancelha que ela não se eleva porque ela não tem contato a coisas, né, sofisticadas e requintadas da sociedade. Então, é o inferior, tanto anatômico quanto, né, cultural. E aqui eu estou reproduzindo a teoria bizarra, né, da frenologia que beira a eugenia. O middlebrow é a sobrancelha que ela está no meio. Ela não é nem tão elevada, nem tão, né, rebaixada, então ela está numa camada média, e o highbrow, aí sim, né, aquela sobrancelha que ela se levanta porque ela está diante de grandes conceitos, ela contempla grandes questões. Olha que coisa esquisitíssima. E isso foi uma linha de pensamento que ela se desenvolveu tanto que aí a gente consegue perceber alguns desdobramentos entre cultura e classe social. Então, eu gostaria de trazer um trecho do Terry Eagleton, desse ensaio dele, Teoria da Literatura, uma Introdução, que ele vai comentar algumas coisas que têm a ver com isso que a gente está analisando aqui. Os critérios do que se considerava literatura eram, em outras palavras, francamente ideológicos. Os escritos que encerravam os valores e gostos de uma determinada classe social eram considerados literatura, ao passo que uma balada cantada nas ruas, um romance popular e talvez até mesmo drama não o eram. A defesa dos padrões de vida estariam associados ao lowbrow. Então, Dani, é uma questão de que lembra do que a gente estava comentando do que vai ser visto como belo, o que vai ser visto como elevado. Isso tem a ver com questões ideológicas. Então, quem está no topo, né, da sociedade vai colocar as regras do jogo. Então, o belo é isso. Uma palavra muito bem formulada, uma frase eloquente, é isso aqui. Tudo que não se encaixa nesse padrão vai ser visto como inferior. Então, tem coisas que vão ser vistas como literatura,
com L maiúsculo, porque vai estar de acordo com esse valor e com esse gosto hegemônico. Agora, o que escapa disso, baladas nas ruas, romance popular e até mesmo drama, não vai ser encaixado dentro dessa obra de arte com A maiúsculo. Então, um padrão, né? E a gente tem essa ideia, né, do padrão de beleza dos corpos, mas esse padrão de beleza vai aparecer na arte. Então, algumas coisas vão ser consideradas arte e outras não, porque isso tem a ver com as regras do jogo. E aí, o lowbrow, middlebrow e highbrow tem a ver com isso. O highbrow vão ser os valores e gostos hegemônicos, o middlebrow, meio termo, e o lowbrow, a parte mais popular, né? E vejam só que curioso. Na revista Life, imagina, Dani, nos anos, acho que foi em 49, eles fizeram essa sistematização. Olha que bizarro. Highbrow, olha aí o tamanho, a anatomia desse crânio, dessa sobrancelha que se eleva e que tipo de produtos culturais o highbrow consome. Tipos de roupa, tipos de mobília, tipos de objetos, tipos de entretenimento. Olha aí, balé. Ah, então o balé é da alta classe, é aristocrático. Tipos de saladas, tipos de bebidas, tipos de leitura. Olha aí, as Little Magazines, o criticismo do criticismo, a vanguarda, né? Então, a literatura de vanguarda, escultura, os tipos de álbuns de música que eram consumidos, os jogos e as causas que essa parte da população vai defender, a arte. Olha que curioso e que absurdo, como que isso não faz sentido, e ao mesmo tempo faz sentido pensando nessa ideia de uma hegemonia, colocando na mesa as regras do jogo. Olha, esse valor aqui está valendo, vai ser considerado como elevado, né? Eu acho, não tenho certeza, mas o Bourdieu não tem um estudo? Sim, o Bourdieu tem, exato. O nariz também pro lowbrow, do lowbrow para o high. Olha que curioso. Gente, é surreal, é surreal. O Bourdieu, ele vai falar sobre a distinção e ele vai comentar com mais profundidade sobre isso. Aí vejam só, eles fizeram uma divisão do upper middle. Então, né, quanto mais está divididinho, mais está, né, colocando os patamares aí. O upper middle, que tipo de entretenimento? Ah, teatro. Beleza. Que tipo de leitura? A não ficção sólida, the better novels, os romances que são melhores. Melhores para quem? Né? Quality magazines, então as revistas de qualidade, Vogue, olha aí, né? Até as marcas, né, de revista. Que tipo de causa essa camada da população vai defender? Planned Parenthood, então a ideia, né, do planejamento familiar, né, a pílula, camisinha e etc. Agora, descendo um pouco na pirâmide social. Lower middle brow, olha aí o tamanho do crânio, o tamanho da sobrancelha, o espaço que essa sobrancelha transita. Que tipo de entretenimento? Musical e filmes de extravaganza. Olha que surreal. Que mais? Records, olha aí, ópera, e aí coisas populares. Os livros, seleções dos clubes de leitura, e revistas de circulação em massa, porque aí já está chegando mais perto do populacho, está ficando mais popularzão. E qual que vai ser a grande causa? PTA, Parent Teacher Association. Então, a participação, né, dos pais na escola. Não vai defender, né? A causa não vai ser arte. A arte só pode ser uma causa para quem pertence a uma camada muito elevada. E aí, o lowbrow, olha aí a cabeça, o crânio, né, praticamente o nariz também, eu não tinha reparado na questão do nariz. Olha que curioso. Qual que vai ser o entretenimento? Filmes de faroeste. Olha que curioso. O tipo de leitura. Comic books. Olha aí, né? Histórias em quadrinho, que vai ser de leitura acessível. E aí, qual que vai ser o tipo de música? Olha aí, jukebox, se a gente for pensar nos anos 50, né, na modinha e etc. Então vejam como que é uma tentativa bizarra de colocar na anatomia uma coisa que pertence à organização social e política.
Então, em vez de politizar o debate, de historicizar e mostrar como que a sociedade capitalista está dividida em classes, não. Eu vou colocar isso de uma maneira preconceituosa, pseudocientífica, usando da frenologia, pensando na anatomia das pessoas. E isso aqui entrou em vigor por muito tempo. E o termo highbrow, ele aparece ainda nos filmes, nos livros. Ah, não, isso aqui eu nunca vou conseguir entender, porque isso é highbrow, né? Enfim, a partir do momento que a gente começa a perceber essas coisas, acende várias luzinhas. E aí isso vai aparecer também, em 1949. Deixa eu ver o que a Isadora falou. Interessante que o lowbrow, a galera ainda assim tem acesso limitado à cultura. As pessoas sabem ler e ainda tem uma causa. Imagina quem é analfabeto e não tem acesso à cultura, totalmente excluído da sociedade. Exatamente, Isadora. São os marginalizados por completo. E se a gente for contextualizar, né, isso aqui tem a ver com a estrutura inglesa da sociedade, né? Um nível de. Eu não sei os dados em específico, mas se a gente for considerar o analfabetismo e o acesso à escolarização, por exemplo, no Brasil isso vai ser muito mais discrepante, né? Até 1988 os analfabetos nem votavam aqui no Brasil, exatamente. E aí na revista Life eles fizeram, olha que interessante, de 1850 a 1950, num período aí de um século, como que algumas pinturas vão sendo consideradas highbrow, middlebrow e lowbrow. E aí eu acho muito curioso porque essa pintura aqui, ó, ela foi sendo. Ela vai decaindo de classe. Ela é highbrow em 1870, passa a ser middle em 1910 e em 1950 já é lowbrow total, né? Enfim. Pessoas, vamos fazer nosso intervalinho. Daqui 5 minutos a gente continua, certo? Ana, a aula vai ficar disponível depois no YouTube da Fefeleche. Assim que a gente terminar o nosso curso, a aula fica disponível, certo? Vamos fazer nosso intervalinho. Daqui 5 minutos a gente volta, 8h35. Belezinha? Combinado? Até daqui a pouco, então.
Muito bem, pessoas, vamos lá. Então, eu acabei de colocar no Classroom, né, esse slide dessa aula, para quem quiser, para quem chegou depois e quiser dar uma olhadinha depois, tá? Então, isso fica disponível para vocês. Muito bem. Então, vejam só. Depois de observar, então, essa bizarrice que é essa divisão, não é que ela não faz sentido, ela faz muito sentido pensando nessa lógica hegemônica e de uma defesa de valores do que vai ser considerado arte e o que não vai ser considerado arte, né? Então, produções populares, produções que estão pensando no lugar, né, de pessoas comuns, não vão ganhar destaque nos museus, não vão ganhar destaque nas editoras, né? E isso reverbera muito no tipo de literatura que a gente acaba consumindo, né? É bem curioso observar como que classe social e cultura estão completamente associados. E aí, vejam só, né? Pensando então nessas questões de classe e cultura social, a gente já leu um trecho do Terry Eagleton, que ele vai comentar essas questões, e aí esse texto famosíssimo do Walter Benjamin, o autor como produtor, que ele vai comentar então como que essas duas questões estão relacionadas, classe e cultura, cultura e classe social. Antes, pois, de perguntar como uma obra literária se situa no tocante às relações de produção da época, gostaria de perguntar como ela se situa dentro dessas relações. Essa pergunta visa imediatamente a função exercida pela obra no interior das relações literárias de produção de uma época. Em outras palavras, ela visa de modo imediato a técnica literária das obras. Ou seja, o que o Walter Benjamin está comentando aqui? Ele vai comentar aqui, primeiro, né? A gente precisa situar a obra nas relações de produção, ou seja, a linha do tempo número 3, né? O contexto literário. Só que antes disso, a gente precisa olhar para a linha do tempo número 1. Como que essa obra se situa dentro dessa obra, como que as relações sociais estão aparecendo? Ou seja, que tipos de pessoas, que tipos de personagem aparece na minha obra, né? Na obra que eu estou analisando, como que as relações sociais estão aparecendo dentro do meu objeto cultural. E aí isso tem a ver com a relação literária, então o interior das relações literárias, ou seja, a nossa linha do tempo número 3, né? Como que uma obra literária conversa com a outra. Algumas vão ser desse impulso hegemônico, né, de defender os valores burgueses, alguns vão ser de um impulso documental e de resistência, né? Então, perceber isso é muito interessante para o crítico literário. E aí, né, quando ele fala da técnica literária, em outras palavras, ela visa de modo imediato a técnica literária das obras, ou seja, observar como que aqueles 4 elementos que o Orwell menciona, né, o propósito, o impulso egoísta, o propósito estético, o propósito histórico e a escrita política como arte, como que isso funciona, né, principalmente questões de linguagem, a técnica, a forma literária, como que isso está operando dentro desse objeto cultural. E aí, o Benjamin tem um conceito que ele vai apresentar nesse texto que é muito interessante, que é a inteligência burguesa de esquerda. Então, intelectuais de esquerda que vão ser progressistas, mas que vão defender valores burgueses. Então, né, quando tem aquela divisão e a gente percebe a divisão em classes da sociedade, são intelectuais que eles estão um pouquinho mais acima dos trabalhadores braçais. Só que eles se recusam a perceber como trabalhadores e vão acabar defendendo um valor que não é da classe social a qual eles pertencem. Essa ideia de uma inteligência burguesa de esquerda, né, que é totalmente contraditório. Então, esse texto do Walter Benjamin, o autor como produtor, é um clássico, né, na crítica literária, para justamente comentar, né, o posicionamento político dos escritores e dos artistas dentro de um contexto histórico. Isso é muito, muito importante. E aí, vejam só,
A gente entra, então, a gente vai analisar a gente já analisou, né, o Porquê Escrevo e o Dentro da Baleia, e aí agora a gente vai analisar o caminho para o Wigan Pier. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai analisar o caminho para o Wigan Pier e o Lutando na Espanha, que são dois livros que fazem parte da fase documentada, perdão, da fase naturalista do Orwell, e que um foi escrito em seguida do outro, né? Então, o Caminho para o Wigan Pier é aquele livro que ele escreveu para falar sobre os mineradores de carvão, né? Então, a primeira parte é aquela parte que ele vai descrever, a gente tem aí um narrador que ele descreve, que ele relata como que vivem esses mineradores, as condições, como eram as cidades, como eram as casas, e principalmente como que era a rotina dentro da mina de carvão. A gente vai ler um trecho que ele conta a descida da mina de carvão. E aí, na parte 2, a gente tem um ensaio crítico que comenta o contexto e que vai comentar sobre essas questões das forças políticas e o que está acontecendo nesse pano de fundo histórico. Vamos ver o que o Henrique comentou. O Benjamin diz que esses intelectuais burgueses de esquerda trabalham para meios de comunicação que divulgam as ideias revolucionárias sem, contudo, promover a transformação da sociedade. Precisamente isso, Henrique. Então, é você trabalhar para os meios de produção burgueses, você tem o privilégio, você tem o acesso, você tem o conteúdo, mas você não é responsável com esse privilégio que você ocupa, né? Então, você acaba reproduzindo os valores burgueses, e aí a sociedade não se transforma, né? Porque é muito mais confortável para esse intelectual manter as coisas do jeito que está, porque ele tem o seu lugarzinho reservado dentro da sociedade, né? Então, transformar e mexer com essas coisas todas não vai favorecer esse intelectual de esquerda. Muito bem pontuado, Henrique. Muito obrigada. E aí, então, vejam só, no livro, a gente tem, né, a primeira parte, ela foi publicada, e a segunda parte foi censurada pelo editor, e aí quando o Orwell muda de editor, aí o editor novo dele vai publicar o livro na íntegra, e quando a gente compra o livro, né, ou quando a gente tem acesso às edições mais recentes, existe um ensaio de fotos muito semelhante com o ambiente em que o narrador orwelliano vai transitar por essas cidades ao norte. Então, vou deixar aqui o link para vocês, isso está no slide também, né? Mas só para a gente dar uma olhadinha em como que era essa sociedade que esse narrador vai analisar, né? Então, cidades do norte, então, muito industriais, e a grande fábrica, a grande indústria aqui é a do carvão, né? Então, como que a sociedade vai estar dividida, né, em tipos de trabalho muito mais braçal do que intelectual. A gente tem aí também a questão dos desempregados, quando a crise econômica chega, o índice de desemprego vai aumentar muito, então são imagens e são cenas de muita pobreza e de muita desigualdade, né? Olha aí, né, uma senhora fitando uma vitrine com comida, representando, né, a falta de acesso e como que muitas pessoas passavam fome, né? As filas dos desempregados para pegar o que era como se chama? O que era o auxílio financeiro que o governo dava, né, para quem estava desempregado, que era o dole, né? Então, um auxílio financeiro mínimo. E aí, né, as famílias, enquanto os homens trabalhavam nas minas de carvão, as mulheres ficavam em casa com os filhos e etc. e tal. Então, são esses tipos de ambiente que o narrador do Wigan Pier vai transitar, né? E aí, vamos então ver um trechinho do Wigan Pier. A gente vai ler um trecho dessa parte descritiva, que ele vai narrar como que é a descida para a mina de carvão. E aí é muito curioso, porque nesse livro a gente tem um narrador, que ele é um narrador ensaísta, né, que ele vai relatar, que ele vai documentar, só que em alguns momentos existem alguns lampejos de uma relação muito próxima com a vida do próprio Orwell. Afinal, ele foi ao norte, né, da Inglaterra, e ele relatou. Então, tem momentos que ele cria um narrador que está distanciado da figura do autor, e tem outros momentos em que o autor está muito próximo dessa figura narrativa. Então, vamos lá.
Você teria que descer ao fundo de várias minas até conseguir entender os processos que acontecem ao seu redor. Tudo é cinzento, coberto de pó de xisto. Há um cheiro ardente de poeira que parece ser igual em todas as minas. No começo, andar curvado é uma espécie de brincadeira, mas é uma brincadeira que logo cansa. Tem a desvantagem de ser excepcionalmente alto. Então, aqui a gente tem uma evidência, né, no texto em que o autor está muito colado com o narrador. O Orwell, ele tinha quase 1,90 m, então ele era muito, muito alto, e os trabalhadores da mina de carvão geralmente tinham 1,50 m, 1,55 m, justamente por terem que ficar agachados e comprimidos nos túneis, né, das minas de carvão. Tem a desvantagem de ser excepcionalmente alto, porém, quando o teto baixa para 1,20 m ou menos, é duro para qualquer um, exceto um anão ou uma criança. Você tem que andar não só abaixado, dobrado em dois, mas também com a cabeça levantada o tempo todo, para enxergar as vigas e traves e se desviar delas. Isso o deixa com uma constante dor na nuca, porém não é nada em comparação com a dor nos joelhos e nas coxas. Depois de uns 800 metros, isso se torna, e não estou exagerando, uma agonia insuportável. Você começa a pensar se vai conseguir chegar até o fim. E o pior, de que jeito vai conseguir voltar? Seu passo fica mais e mais lento. Você chega a um trecho de uns 200 metros em que o teto é excepcionalmente baixo e é preciso avançar de cócoras. E aí, vejam só, eu selecionei alguns trechos que vão ser importantes para a gente perceber aqui como que esse narrador que observa e que relata e que documenta o que está acontecendo na mina de carvão. Entender os processos. Olha aí, a preocupação com toda a questão do contexto e os processos sociais, né, de como que essa sociedade está estruturada em explorar milhares e milhares de trabalhadores que ficam literalmente no subterrâneo para que alguns poucos consigam viver na superfície de uma maneira confortável, coberta de privilégios. E por ser um texto do Orwell, o cheiro, né, que a gente havia comentado que a gente havia comentado na primeira aula, ele vai usar o cheiro como um recurso simbólico muito interessante. Tanto cheiros positivos, né, de imagens gostosinhas, quanto cheiros completamente grotescos, né? Então aqui o cheiro da poeira, o cheiro do suor dos trabalhadores, né? Enfim. E aí a questão de que, né, como que esse trabalho, ele consome literalmente o corpo desses trabalhadores, de ficar abaixado, dor na nuca, dor no joelho, e o desespero de se vai conseguir voltar ou não. Isso lembra um pouco Metrópolis, né, do Fritz Lang. Com certeza, Eric, tem tudo a ver. Lembra bastante. O Metrópolis é um pouquinho anterior, né, dos anos 20, se eu não me engano. Esse texto aqui ele é de 37. Mas vejam como é interessante, como vários artistas vão falando sobre um tema, né, sobre várias perspectivas. É muito legal observar isso. E aí ele continua, né? É a passagem exatamente em seguida. De repente, o teto se abre e um misterioso salão de boa altura. Provavelmente o local de uma antiga queda de rocha. E por 20 metros inteirinhos você pode caminhar ereto. O alívio é avassalador. Logo depois, porém, vem outro trecho muito baixo de 100 metros. E a seguir uma série de vigas que o obrigam a se arrastar por baixo. Você fica de quatro. E até mesmo isso é um alívio, depois de ter que andar de cócoras. Mas quando chega o final das vigas e você tenta se erguer de novo, descobre que seus joelhos pararam de trabalhar temporariamente e se recusam a levantar o corpo. Você pede um tempo, muito envergonhado, e diz que gostaria de descansar 1 ou 2 minutos. O seu guia, um mineiro, compreende o problema. Ele sabe que seus músculos não são iguais aos dele. Só faltam uns 400 metros, ele diz, em tom animador. E você sente que daria no mesmo dizer que só faltam 400 quilômetros. Mas finalmente você consegue, de algum jeito, se arrastar até chegar ao veio de carvão. Você avançou 1,5 km e levou quase 1 hora. Um mineiro não levaria muito mais de 20 minutos. Depois de chegar, você tem que se esparramar no chão, em cima do pó de carvão, por vários minutos, para recuperar as forças, antes de sequer conseguir observar o trabalho em curso com alguma inteligência. Olha que interessante como que ele vai colocar a diferença das classes sociais. O músculo do minerador foi condicionado, foi explorado,
né? Ele é um corpo que está condicionado a esse tipo de trabalho completamente desumano, a ponto de o minerador que está guiando, né, o narrador na visita à mina, sabe que os músculos não são iguais aos dele, ou seja, o minerador ele tem noção que ali são pessoas de classes sociais diferentes. Isso está representado na anatomia dos corpos. Até se a gente for fazer um paralelo, né, com aquela ideia do middle brow, low brow, essa questão de como que o corpo ele representa a classe social. É interessante. E aí, vejam só, o narrador, que é um trabalhador intelectual, que é um escritor, ele vai perder a inteligência. É um esforço que vai minar toda a capacidade dele de inteligência. Ele precisa recuperar o fôlego e as forças por muito tempo para conseguir raciocinar de uma maneira inteligente. O que, para o cotidiano dos mineradores, a inteligência ela nem vai ser uma coisa acessível, porque eles são explorados de uma maneira tão cruel e tão exacerbada que, né, raciocinar e pensar, e se a gente for extrapolar isso para uma questão de ter consciência e ter acesso a refletir como a situação dessa sociedade acontece, é muito significativo, né? Vamos ver o que o Sávio colocou. Interessante pensar que o carvão era a principal fonte de energia na Inglaterra desse momento. Exato, Sávio. Se não me engano, o próprio Orwell comenta isso. Sim, ele comenta. Fato que evidencia ainda mais a importância desses trabalhadores tão explorados. Exato. Então, a Inglaterra, ela ainda se sustenta, né? A crise do carvão, ela vai acontecer até a era Thatcher, né? Nos anos 80. Então, a crise as greves, né? A greve, a gente vai ter duas grandes greves de mineradores, nos anos 30 e nos anos 80, por justamente ser a grande matéria-prima que vai sustentar essa sociedade. Então, para esse prédio se manter de pé, lembrando, né, da metáfora do Marx, da base e da superestrutura, é preciso explorar uma horda de trabalhadores braçais, literalmente no subterrâneo. Então, a gente tem aí uma imagem muito clara da sociedade dividida em dois, o subterrâneo e a superfície. O norte da Inglaterra, as indústrias, as fábricas, sustentando o sul, os intelectuais em Londres, os intelectuais em Oxford, em Cambridge, né? Então, como que essa pirâmide, ela vai ficando cada vez mais densa e a base dela é pautada na desigualdade, na exploração, no trabalho braçal, né, que vai produzir o mais valor, que vai produzir o lucro para o detentor da produção, para o dono dessa mina de carvão, né? Então, é de uma crueldade, assim, absurda. E mais absurdo ainda é quanto tempo isso perdura, né? Então, a dependência de uma matéria-prima como o carvão vai acontecer até os anos 80 do século XX, né? Então, isso é muito bizarro. E depois dos anos 80, as matérias-primas né, a gente vai ter aí outras questões, o petróleo, né, enfim, e aí a mão de obra, ela sempre vai sendo explorada e cada vez ela vai ficando mais distante, né, então a gente vai ter as indústrias na Ásia e os trabalhos análogos à escravidão para justamente manter o topo dessa pirâmide confortável na superfície. Então esse texto, ele é assim, ele tem cenas super pesadíssimas que mostram para a gente, que revelam para a gente esses processos sociais. Ele é um narrador que ele está preocupado com isso. E aí, o que a gente tem? Esses dois trechos que a gente acabou de ler é a primeira parte documental e de relato. A segunda parte de crítica social. O que ele vai falar? Isso aqui é o último parágrafo do livro, tá? Não se deve deixar que eles pensem que a batalha é entre os que pronunciam o H e os que não pronunciam, pois se eles pensarem assim, vão entrar na luta do lado dos H. Estou deixando implícito que se deve convencer as diferentes classes a agir juntas. E então, talvez, todo esse tormento do preconceito de classe vai desaparecer. E nós, da classe média, possamos afundar sem mais lutas na classe trabalhadora a qual pertencemos. E provavelmente, quando chegarmos lá, veremos que ela não é tão terrível quanto temíamos, pois afinal de contas não temos nada a perder senão o nosso H.
Então, essa questão do H tem a ver com aquilo que a gente tinha comentado da pronúncia do inglês. Então, a gente tem o Cockney, que é esse dialeto que vai ser usado pela camada dos trabalhadores braçais e dos pobres. Então, a pronúncia, o H, ele não é pronunciado. Então, por exemplo, né, no inglês padrão, hotel. No inglês em Cockney, hotel, house. Então, a maneira, né, quando se abre a boca, já dá para perceber a que classe social essa pessoa pertence. E aí, né, não é uma questão de se dividir entre quem pronuncia o H, né, o inglês padrão, e quem não pronuncia. Não, as classes devem agir juntas. E a partir desse momento, a classe média tem que perceber que ela é muito mais classe trabalhadora do que burguesia. Olha aí que interessante. Deixa eu ver o que o Rubens está falando. Em audiobooks, isso fica bem claro. Os personagens de classe baixa não pronunciam o H. Eu gosto de dar um exemplo aqui super didático, que é o Harry Potter. Por exemplo, o Hagrid, né, que é aquele gigante, ele vai falar em Cockney. Então, ele vai falar Hogwarts, Harry, House. Então, ele não pronuncia o H, já denuncia a classe social a que ele pertence. E a Minerva, por exemplo, né, a grande intelectual, uma das, né, da história, ela tem a pronúncia impecável, do padrão, né, standard pronunciation. Então, aqui o H, ele serve como um marcador de diferença, mas não se deve ater nessa marcação de diferença. E se deve ater a qual classe social se pertence. E a classe média perceber, né, e afundar, de fato, afundar sem mais lutas na classe trabalhadora. Porque a partir do momento que a classe média afundar na classe trabalhadora e, né, perceber esse pertencimento como trabalhador das ideias, né, e não como burguês, o que essa classe média vai perder? Nada mais, nada menos do que o H. E aí é muito curioso que esse paralelo, né, não temos nada a perder senão o nosso H, é um paralelo direto com o Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels, lá de 1848, que aí o Manifesto Comunista vai dizer exatamente o seguinte, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários não têm nada a perder a não ser seus grilhões, né, as suas amarras. Tem um mundo a ganhar. Então, essa ideia da consciência de classe, ela precisa acontecer para que a classe média finalmente perceba que ela é trabalhadora. Existem diversos tipos de trabalhador, o trabalhador braçal, o trabalhador intelectual, e dentro dessas categorias, diversos tipos de trabalho que se exerce, né? Diversas maneiras de vender a sua capacidade de trabalhar para os detentores da produção, né? Então, é muito interessante perceber, e se a gente alia isso com a ideia da responsabilidade, né, do intelectual, a responsabilidade do intelectual em expor mentiras e em fazer uma escrita que alie propósitos artísticos e propósitos políticos é de justamente fazer esse movimento que vai unir essas duas classes que são colocadas como separadas para manter uma ilusão. E aí, né, como toda ilusão, ela não é verdadeira, né? Então é muito interessante perceber esses paralelos. Muito bem. Então, agora a gente vai comentar algumas coisas do Lutando na Espanha, né? Então, a gente falou, né, do Egan Peer, que foi esse livro de 1937, e o Lutando na Espanha, ele vai ser um livro, né, que é a virada, né? É o grande divisor de águas da obra do Orwell, que é quando ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola, né? E aí a percepção que ele vai ter desse evento histórico vai situar, ele vai começar a se preocupar muito, principalmente com a ênfase política nos escritos dele, né? Então, a Guerra Civil Espanhola aqui, né, muito en passant, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, era um embate entre os republicanos, né, principalmente os comunistas e os anarquistas, contra os nacionalistas, que eram os monarquistas, os conservadores, os católicos, né, e o Franco, que era o líder totalitário da época, né, o fascista, etc. Então, vai ser nessa obra em que ele vai começar a aliar o propósito político na escrita. E é muito curioso, porque, como vocês já observaram, né, no Porquê Escrevo,
o Orwell, como escritor, ele vai estar muito movido pelas questões históricas que estão acontecendo. Então, ele volta do norte da Inglaterra, né, no finalzinho de 1937, e aí a Guerra Civil Espanhola já estava rolando, né, desde 36, vai acontecer de 36 a 39. Muitos historiadores vão até comentar que ela vai antecipar algumas tensões da Segunda Guerra Mundial, né? E aí o Orwell fica sabendo desses embates, dessas questões da Guerra Civil Espanhola, e resolve ir ver o que está acontecendo. Então ele pega a mulher, fazem as malas, e aí ele fala, não, eu preciso reportar, eu preciso, né, um ímpeto jornalístico e documental muito forte. E ele chega na Espanha, ele chega em Barcelona, com um propósito, né, jornalístico. Só que aí quando ele chega lá, a coisa já está assim, avançada em tal ponto que quando ele percebeu, ele estava no front. Então ele vai lutar no front em Aragão, né, numa região ali perto de Barcelona, um pouquinho mais para o norte, e aí ele pega em arma, né? Ele vai lutar no front de fato, vai participar de uma batalha, e vai ser uma batalha dessas que ele vai levar o tiro na garganta, que quase, né, pegou uma veia ali, né, a carótida no pescoço e quase matou ele de fato. Passou muito de raspão, que foi o que deixou a voz dele esquisita na BBC, na Segunda Guerra, né, e aí os fatos da biografia dele que a gente já havia comentado. Mas essa experiência que ele vai ter na Espanha vai ser muito, muito frutífera para a obra dele. E lá em Barcelona, eles fizeram uma praça em homenagem ao Orwell, né? A praça de George Orwell. E eu não sei se isso aqui é uma intervenção artística ou se é uma placa de fato. Mas vejam que interessante, zona vigiada. E aí a imagem da câmera, né? Fazendo um paralelo com o 1984. Né? Então, é muito curioso perceber como que vão ter algumas coisas que estão dialogando com a obra dele constantemente. Né? Então, é uma praça que tem uma escultura, né, assim, moderna, né, modernista, etc. Na época, eu estive lá em 2017, tinham vários grafites, né, sobre o 84, sobre ele e tal, então é uma praça que ela sofre de várias intervenções, não tinha essa plaquinha aqui de zona vigiada, então eu achei fantástico, achei super interessante esse diálogo que vai ter com a questão da vigilância e do 84. E aí, vejam só, a gente tem um panorama histórico-literário muito importante na Guerra Civil Espanhola. Então, né, são os nacionalistas contra os republicanos, quem defendia a monarquia e quem queria que a Espanha se emancipasse e virasse uma república. E aí, eu até coloquei no Classroom para vocês verem esse PDF, que é esse PDF aqui. Deixa eu só pegar o link certinho para colocar no chat para vocês observarem, que é esse documento aqui, que rolou na época meio que um manifesto, assim, para que os autores se posicionassem sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, vários autores, tanto do lado nacionalista quanto do lado republicano, vão se posicionar, que lado eles defendem, e vão ter alguns que vão se colocar como neutros. Então vejam que interessante. Deixa eu abrir aqui no nosso Classroom. Aqui, ó, questionário de posicionamento político. E aí é muito curioso perceber essa questão, né? A gente está falando de o ímpeto histórico e se posicionar, quem não se posiciona também é um posicionamento. Então, autores tomam um lado sobre a Guerra Civil Espanhola. Vai ser publicado na Left Review, né? Enfim. Então, aí a pergunta que foi feita, né, para esses autores. Como que are you for or against? Você é a favor ou contra de um governo pelo povo republicano da Espanha? E aí a gente vai ter autores que são pelo governo, e tá aí o nome de todo mundo, o nome de todos os elementos e a justificativa, né? A gente vai ter o Auden, por exemplo, que vai se colocar, né, a favor do governo republicano. A gente vai ter, por exemplo, olha aí, o Beckett, I Love the Republic, olha aí, foi super objetivo, né?
vários intelectuais, né, da época que, com o passar do tempo, vão ficando desconhecidos. Tem alguns nomes aqui que são famosos. Espera aí que já vai aparecer. O Victor Gollancz, que vai ser o primeiro editor do Orwell, do Left Book Club, né? Então ele vai se colocar, né? Eu sou contra o Franco e o fascismo. Então todos esses autores vão se posicionar contra o fascismo. Principalmente, olha aí, o Aldous Huxley, né? O escritor do Admirável Mundo Novo. O Arthur Koestler, que também é um escritor, né, de romances de esquerda, professores, né, enfim. E aí depois a gente tem, cadê os em cima do muro, que é o mais interessante de perceber. Neutral, olha aí, neutros. E aí como que vão se justificar olha, o T.S. Eliot. Enquanto eu sou naturalmente, né, simpático a alguma causa, vou ficar isolado, não vou me posicionar. Então, defendendo aí uma suposta neutralidade. Vejam que interessante. Ezra Pound, olha aí, vai se colocar na neutralidade também. Olha que interessante. H.G. Wells, né, o escritor de ficção científica, vai se colocar como neutro. E os que são contra o governo republicano e a favor do regime do Franco, né? Então aí os autores que vão defender a parte, né, do fascismo. Então é um documento assim, um baita de um pano para manga para analisar esse contexto literário e histórico. Que riqueza de documento, né, Milena? Exato. Então, para os historiadores aí que gostam de analisar, né, que vão direto às fontes, de fato, é fantástico porque tem a justificativa desses escritores, né? Então, foi um momento de que o posicionamento, o lado que se toma desse debate era muito importante, né? Como grandes questões de crise histórica, de crise política e etc., a gente tem as figuras intelectuais se posicionando, né? E aí, vejam só, cadê? Então, esses republicanos, eles vão ser. E aí a gente tem a parcela dos comunistas, tanto do Partido Comunista Stalinista, a ala stalinista, e dos comunistas não stalinistas, os anarquistas, que vão se organizar em Barcelona, e os republicanos, principalmente vindo de uma influência americana. Então, a gente vai ter aí alguns intelectuais americanos, por exemplo, o Aldous Huxley. Eu não me recordo agora se o Huxley ele é americano ou se ele é inglês. Posso estar falando besteira. Se alguém souber, me corrija aí no chat, por favor. Mas é interessante perceber como que essas forças vão se posicionar dentro desse panorama, né? Inglês. Obrigada, Giovana. Olha, quase falei besteira. Não, o Huxley, eu estou confundindo com o Hemingway, porque o Hemingway, ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola também. Então, ele faz parte, né, desse impulso dos republicanos, não o republicano do Partido Republicano, né, dos Estados Unidos, mas dos americanos que vão defender uma república na Espanha, né? E aí, do outro lado, os católicos, monarquistas, Franco e o fascismo, né? E aí, vejam só, né? Os nacionalistas, então a gente vai ter a figura aí do T.S. Eliot, Ezra Pound, H.G. Wells, principalmente quando eles se colocam como neutros, usando como argumento o desapego político. Ah, eu não vou falar de política, não vou perder meu tempo falando de política. E quantas vezes a gente não ouve esse discurso, né? No contexto atual em que a gente está. E aí os republicanos, né? A gente tem aí o Auden, que ele vai escrever um poema sobre a Espanha, então sobre esse momento. Então a gente tem aí a poesia, o teatro, o cinema, a narrativa, né? Os romances, o próprio Orwell e o Hemingway, né? Se colocando aí a favor dos republicanos. Vamos ler um trechinho, então, do Lutando na Espanha. E aí, vejam que curioso, da mesma maneira, né? Então, o Lutando na Espanha e o Igampir é o impulso naturalista e do realismo. E aí a gente vai ter um narrador que ele está preocupado em relatar e em documentar, e principalmente aqui no Lutando na Espanha, a gente vai ter uma linguagem muito jornalística, então ele vai pegar trechos de jornal, ele vai pegar listas de coisas, ele vai analisar,
né, alguns números e alguns gráficos da época, né? Então, o texto dele ele vai conter vários elementos aí muito próximos do jornalismo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um narrador que está apresentando para a gente esse panorama de como que está essa Espanha. Então, um narrador descolado, muitas vezes, da figura do autor. Em alguns momentos, um narrador muito próximo da figura do autor, justamente pelo Orwell ter se deslocado até a Espanha e ter vivenciado, né, esse momento histórico. Então, é um relato em primeira pessoa, né, um narrador em primeira pessoa, relatando de maneira aí documental. Vamos lá. Eu chegar à Espanha com certa intenção de escrever artigos para a imprensa. Olha aí, o ímpeto, né, do jornalismo. Mas ingressara na milícia quase em seguida à minha chegada. Porque naquela época e naquela atmosfera, isso pareceu ser a única coisa que podia fazer. Né? Então, o Orwell sendo o Orwell, como sempre. Pela primeira vez em minha vida, eu estava numa cidade onde a classe trabalhadora se encontrava no poder. E é aqui ele falando de Barcelona, né? As formas servis e cerimoniosas de tratamento desapareceram temporariamente. E ninguém dizia mais senhor ou don, ou mesmo usted. E todos se chamavam camarada e tu, dizendo salud, ao invés de buenos dias. Tratava-se de cidade na qual praticamente havia deixado de existir as classes ricas. Com exceção de pequeno número de mulheres e estrangeiros, não havia pessoas bem vestidas, em absoluto. Virtualmente, todos usavam roupas brutas de trabalhadores, ou macacões azuis, ou ainda alguma variação do uniforme miliciano. E é muito engraçado ler essa palavra miliciano no contexto que a gente está, vem outras imagens, né? Mas aqui é a milícia, né, dos soldados, né, que estavam lutando no fronte. Tudo isso era estranho e comovedor. Eu acreditava ao mesmo tempo que as coisas eram aquilo que pareciam ser, que realmente se tratava de um estado dos trabalhadores, e que toda a burguesia fugira, fora morta ou se passara voluntariamente para o lado dos trabalhadores. E não percebi que grande número dos burgueses, gente bem de vida, estava simplesmente dissimulado e disfarçado em proletários, enquanto perdurasse aquela situação. Então, vejam que interessante, que ele começa falando do ímpeto, né, de posicionamento político, pareceu a única coisa que se podia fazer, né, então a ideia de que ele chega na Espanha com uma intenção de noticiar, de reportar, mas aí, né, todos estavam se colocando, ele vai se aproximar muito dos anarquistas e dos trotskistas, e aí vai atuar no fronte e vai lutar no fronte. E aí é muito curioso que ele vai perceber como que Barcelona estava se estruturando, e a gente tem, né, se a gente for pensar na questão da Catalunha, né, os desdobramentos políticos atuais sobre essa região específica da Espanha, a classe trabalhadora ali, ela conseguiu sistematizar de uma maneira muito interessante a cidade. Né? Então, e ele vai estar muito preocupado, né, com a questão da linguagem, então ele vai observar como que as pessoas se tratavam, então todo mundo se tratando como camarada, né, em vez de dizer senhor, salud, né, enfim, e aí isso mostra que, aparentemente, né, naquela cidade, praticamente haviam deixado de existir as classes ricas. Vamos ver o que o Wesley comentou. Hemingway toca várias vezes nesse ponto das formas de tratamento, por quem os sinos dobram, a questão do imaginário a partir da linguagem. Exato. E é muito interessante como que quando essas questões chegam na linguagem, parece que já sedimentou muitas coisas das relações sociais, né? Então, se a maneira de tratamento entre as pessoas mudou, significa que a relação ali entre essas classes sociais mudou também. Então, a linguagem, ela serve como um diagnóstico muito interessante do que está sendo colocado em jogo, né? É bem interessante observar isso. Muito bem observado sobre a questão do Hemingway. Ele vai realmente comentar sobre isso. E aí o Orwell, além de comentar, né, da questão da linguagem, ele vai observar,
lembrem, é um texto de ímpeto naturalista e realista. Então, ele está preocupado em descrever as pessoas comuns, né, as cenas comuns. Então, que roupas essas pessoas trajavam. Então, essa ideia do macacão, né, que a gente associa ao trabalhador braçal, né, assim, entre muitas aspas, ortodoxo, né, o trabalhador braçal da indústria, o trabalhador braçal da fábrica, né, lembrando daquela imagem do Chaplin. E aí, né, ver como que, pelo menos por alguns instantes, por alguns meses, ali ao longo da Guerra Civil Espanhola, meio que havia uma igualdade entre as classes e que ou os burgueses haviam ido embora, ou estavam mortos, ou estavam ali disfarçados no meio dos trabalhadores até o momento que fosse conveniente, enquanto perdurasse aquela situação. Então, sempre que ele pode, ele dá uma cutucadinha meio ácida também para comentar, né, sobre esse panorama, né? Então, o Lutando na Espanha é um livro assim fantástico que ele vai relatar de uma maneira muito vívida e de uma maneira muito clara esse panorama todo, né? E se a gente for fazer esse recorte entre classe social e cultura, isso vai aparecer bastante, né? E aí, pessoas, eu gostaria de abrir, né, um momento para perguntas, não deu tempo de fazer isso na aula passada, então eu gostaria de deixar esses últimos 15 minutos de aula, caso alguém tenha algum comentário, alguma pergunta, e aí na aula que vem a gente vai comentar sobre a Revolução dos Bichos, o 84, e aí esses três grandes temas, consciência de classe, trabalhador e revolução. E aí eu gostaria de abrir para vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Enfim, fiquem à vontade. Se quiserem colocar no chat, se quiser abrir o microfone, né? Enfim. A ideia o legal da gente ter esse momento de aula é poder justamente ter esse diálogo, caso vocês queiram, né? Óbvio. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Júnior, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Assim, eu conhecia a obra do Orwell por 1984 e a Revolução dos Bichos, né? Uhum. Aí eu estou fazendo uma pós e durante a pós eu tive um módulo de literatura e jornalismo literário, na verdade, literatura e jornalismo. Uhum. E daí lá que eu comecei a ver essa parte mais relativa a essa coisa mais documental dele, né? E um dos livros que foi citado foi Na Pior em Paris e Londres. E daí, dentro desse módulo, eu acabei tendo conhecendo outros autores, e é engraçado ver que a obra dele dialoga, de certa forma, com outros autores, inclusive americanos. Por exemplo, o Hunter Thompson, ele fala do escândalo de Watergate, ele cobriu, né, esse escândalo, e é muito curioso ver que, mesmo eles tentando, o caso do Thompson é bem parecido, porque mesmo tentando fugir dessa escrita sobre política, eles acabam indo e voltando sempre nisso, né? E daí foi citar, você citou e também muita gente citou, o Hemingway, que é a mesma coisa, parece que eles são predestinados a isso, né? Então, eu fui acompanhando e lendo os ensaios que você recomendou, e essa coisa fica sempre muito presente, né? Parece que é um ímpeto em que eles não conseguem fugir, né? É muito interessante em pensar que, para esses escritores, o propósito político está muito claro, né? Eu preciso relatar de uma maneira honesta, de uma maneira clara, o que está acontecendo nesse momento, né? Um compromisso, assim, político muito forte, né? Que legal, muito bom. Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa. Fico pensando em como despertar essa consciência nos trabalhadores da classe média, quando a ideologia do empreendedor de si mesmo e o ódio à esquerda se introjetaram de tal forma
que o povo elege pessoas que claramente discursam contra seus interesses. Que eu não sei se eu estou pronunciando certo. Que, Leon, você trouxe a pergunta de $1 milhão. Então, e aí essa questão do despertar da consciência é muito curioso, porque a gente vai ter alguns comentários com relação a isso. Por exemplo, dentro da esquerda marxista, leninista, ortodoxa, existe uma questão do debate da vanguarda intelectual, que era uma coisa que o Lenin defendia. Então, a vanguarda intelectual do partido vai levar para a classe trabalhadora a mensagem da consciência de classe. Eu vejo isso com alguns problemas, porque dá a ideia de que o trabalhador ele não é capaz de pensar por conta própria, sabe? Então, essa consciência, ela existe dentro dos trabalhadores, mas o que impede a grande virada de chave são as condições materiais. Porque o trabalhador braçal, que está sendo explorado, trabalhando 18 horas por dia, né? E os mineradores, por exemplo, não tinham tempo nem de tomar banho. Se você não tem nem tempo de tomar banho e é uma exaustão física tão forte, você não vai ter condições materiais para refletir sobre o que está acontecendo à sua volta, você só aceita. Né? Você está numa condição de exploração onde está alheio, né? Aquela ideia do Chaplin, né? Alheio é você não saber de onde vem, nem para onde vai aquilo que você está fazendo. Então, é um reflexo de uma crueldade muito forte desse sistema, né? Então, a gente tem uma vertente que vai falar de uma vanguarda intelectual, que iria, né, levar a teoria, levar a discussão para quem está passando pela exploração, e aí a gente tem, ao mesmo tempo, outras iniciativas, como, por exemplo, dos anarquistas, né? Então, de pensar que a tomada da produção, a tomada ali, né, de como que as coisas são feitas, ela vai acontecer, né, de uma maneira mais orgânica, sem ter a figura de um líder. Eu ainda não sei como que eu, pessoalmente, né, Débora, como pesquisadora, me situo, mas eu vejo alguns problemas nessa questão de concentrar em um líder só essa responsabilidade de guiar o povo, né, para o caminho, né, enfim, eu acho isso um pouco, depende muito, né, do contexto. E é muito interessante isso que você falou, né, do empreendedor de si mesmo, né, que a gente tem esse processo hoje, né, da uberização, dessa ilusão de que você é o seu próprio chefe, mas na verdade você não é, você é ainda mais explorado, e você precisa trabalhar muito mais, né? Então, quanto mais direitos básicos a população é retirada dessa população, menos capacidade de perceber, né, o que está acontecendo em volta. Então, assim, é uma pergunta que dentro da esquerda não existe um consenso ainda de como trazer essa conscientização. Se vai ser na figura de um líder, se vai ser num movimento mais orgânico, se vai ser por meio de um governo que vai permitir, né, o bem-estar social, né, e aí em fases de crise absurda e de ascensão do fascismo e da extrema-direita, isso não tem espaço, né? A gente tem cada vez mais os direitos básicos sendo retirados. É muito cruel. É uma relação de trabalho violenta. O padrão virou seu cliente e o cliente tem sempre razão. Exato, é muito, muito violento. E tem até um filme, O Patrão, é verdade. Tem até um filme daquele cineasta inglês, o Ken Loach, que ele lançou um filme o ano passado, Desculpe, você não estava mais aqui, alguma coisa assim, em inglês é Sorry We Missed You, que é justamente a história de um entregador, como se fosse um Uber, né, e como que a vida dele vai, né, tá acontecendo em meio a esse sistema em que ele é empregado de si mesmo, mas no fim, né, ele não consegue fazer as entregas, e aí ele não consegue cumprir as metas, e aí vai ficando endividado, vai ficando mais pobre ainda, as relações familiares vão ficando cada vez mais complicadas, né? Então, é muito curioso perceber a crueldade do sistema do capitalismo, ele vai se renovando. Então, a ideia de exploração, a ideia de desigualdade é a mesma de que existia
né, nos primórdios do capitalismo. Só que aí ele vai se renovando. O que antes era uma questão pautada em mercadoria, hoje já é o capital financeiro, já são os dados, né, que a gente tem aí, que os dados são a grande commodity do século XXI. Então, é uma renovação que ela é muito acelerada e que tentar conter e tentar quebrar com isso é a grande pergunta de $1 milhão, né? De como que a gente vai conseguir romper e tomar com esse sistema, né? Então, é o grande questionamento, né? E aí, como que na cultura, como que na arte, os escritores estão se posicionando com relação a isso? Que é isso que a gente observou, né? Os autores que tomam um lado. Os que tomam um lado estão aí nessa luta, né, de fazer refletir, de disseminar essa imagem. Os que são neutros e os que são a favor, aí, né, já estão concordando com os valores do sistema. O capitalismo é como a besta do apocalipse, com a diferença de que cada cabeça cortada cresce em outras 10. Exatamente, Júnior, muito bem colocado. E uma revolução que procura se pintar sempre mais bonitinha. E aí, né, cada contexto histórico vai ter uma demanda específica, né? O contexto de revolução social nos anos 30 era hoje a gente está com as questões das pautas identitárias, dos direitos, né, de representação, algumas pouquíssimas conquistas que aconteceram nos últimos 20, 25 anos já estão sendo, né, destruídas, então um atraso aí, um rolo compressor de atraso que sabe-se lá, né, como que a gente vai fazer para se levantar dessa, né? Então aquela imagem do menininho andando em Berlim, né, na Alemanha, ano zero, como fazer sentido desse absurdo todo, né? Então às vezes o sentido está no propósito político, às vezes o sentido está na arte, às vezes está no sentido de como a gente, como trabalhador, vai exercer a nossa mão de obra, né? Entender, acima de tudo, né? O propósito primeiro é entender como que isso funciona para daí ver o que dá para fazer. Mas é que está o problema. Entender como tudo isso funciona já é um grande impasse dentro da esquerda, né? Cada conquista das minorias surgem 10 conservadores gritando mais alto. Exatamente. Então, assim, é muito cruel ver como que a sistematização, né, de algumas opressões, o racismo, a homofobia, o machismo, eles são sistêmicos, né? Então, ser anticapitalista é ser antirracista também, é ser antimachismo, é ser, né, anti-homofobia. Nossos trabalhadores das minas nunca aposentarão com a reforma da Previdência, por exemplo. Com esse estilo de vida, não tem como viver 40 anos trabalhando. Exato. Então, né, a ideia de que o trabalho literalmente vai consumir a vida da pessoa. A pessoa não vai conseguir aposentar, não vai conseguir usufruir de uma vida digna, né? A vida inteira da pessoa é por conta dessa força de trabalho que ela precisa, é literalmente toda a força de vida que a pessoa possui, né? Então, é muito cruel perceber como que existem várias divisões, vários tipos de trabalho braçal, vários tipos de trabalho intelectual, e muitas vezes a gente não percebe, né? Essa teia toda ela é construída para que a gente não perceba que isso é uma estrutura em que a grande maioria é explorada em favor de uma minoria que está, né, explorando e que está obtendo lucro, né, à custa do suor de milhões e milhões e bilhões de trabalhadores, né? Enfim. Mais alguma questão, pessoas? Mais algum comentário? Será que não é importante diferenciar o conservador de um retrógrado? Olha só, interessante, Tiago. Acredito que a política só é plena a partir da pluralidade de pensamento. Reduzir o conservador a retrógrado é uma forma de silenciar. Ah, com certeza. E aí, Tiago, veja só, o conservador, se ele for um conservador que ele defende de uma maneira racional, sem ferir os direitos humanos, a ideia do liberalismo, né, a questão toda, os valores, ok. Agora, né, dá para discutir, ok não, né, mas assim, dá para você entrar no debate com uma pessoa dessa vendo como um igual. Agora, quando isso vira um discurso de ódio, quando isso vira um discurso que fere os direitos humanos, né, que são essas coisas absurdas que infelizmente a gente está vendo acontecer de novo, aí, né, como que dá para debater
com uma pessoa dessa, né? Como que a gente vai tentar, né, dialogar e fazer, né, avanços sociais para uma pessoa que está falando que a Terra não é redonda, né? Enfim, todas essas coisas bizarras que a gente está presenciando na atualidade, né? Então, eu achei interessante esse paralelo que você fez entre o retrógrado e o conservador. Acho que nesse sentido tem uma diferença entre conservador e reacionário. Olha, Paulo, com certeza. Com certeza. Então, o conservador, né, do pensamento liberal, e o reacionário, né, que é a reação, que é essa ideia de voltar para trás e de revogar os avanços sociais. Com certeza. Justamente, eu entendo que a pessoa que faz esse tipo de discurso é retrógrado, não conservador. Exato. Né? Então, se for pensar, né, na ideia do liberalismo em si, né, como filosofia, como linha de pensamento, tem toda uma tradição aí de filósofos, né, e etc. Agora, muitas vezes não é o caso, né, não são essas pessoas que levam isso de uma maneira séria, nem isso, né, o debate é levado na baixaria mesmo, né, e no corte de direitos e na opressão. Adam Smith seria um progressista, exatamente, Eric, com certeza, né? Então, o que a gente tem hoje de extrema direita é o desrespeito aos direitos humanos e, né, ao mínimo do mínimo de acordo como sociedade, né? Então, essa questão do posicionamento é muito interessante de perceber, né? Enfim, pessoas, era isso, essa nossa segunda aula. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito as participações, né? Foi muito produtivo. E aí, na semana que vem, a gente vai comentar sobre a Revolução dos Bichos e o 1984. Certo? Muito obrigada, gente. Então, fiquem à vontade para, né, se quiserem comentar alguma coisa, me mandem e-mails, ou se quiserem falar coisas lá no Classroom, fiquem à vontade, certo? Boa noite, boa semana para vocês. A gente se vê na quarta que vem. Tchau, tchau.